Cimeira espiritual que obedece à palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus disse hoje: bem-aventurados os humildes. Então, quem é o humilde? É a pessoa que não vive de acordo com a sua teimosia, mas obedece à palavra de Deus e luta espiritualmente contra o diabo. Se os humildes se acostumam com a palavra de Deus, seguindo Jesus como coração de Cristo em Gênesis 3,15 diariamente, será a cimeira espiritual que conquistará esta terra. Hoje, até crianças de nossa igreja Jesus Amor devem adorar como filhos de Deus salvos. Sendo uma pessoa que ouve a voz do Espírito Santo que está comigo como Emmanuel em meu coração, sendo contra o diabo que dá pensamentos errados. Jesus é Cristo. Somos filhos de Deus. Todos os problemas acabados. Vai, diabo, cheios do Espírito Santo. Era uma vez, na terra oriental de Uz, vivia Jó, um homem que servia bem a Deus, honesto e bom. Ele era incrivelmente rico, tendo milhares de gado e muitos trabalhadores em sua casa. No entanto, Jó sempre tinha medo que sua família pecou. Talvez eles tenham cometido um pecado. Enquanto seus filhos festejavam, ele oferecia um holocausto diante de Deus por cada um deles. Um dia, Satanás, o acusador, veio a Deus e disse: se Deus destruir tudo o que Jó tem, com certeza ele amaldiçoará a Deus. Então Deus falou com Satanás: sim, então eu darei a você tudo o que Jó tem, mas você nunca deve tocar na vida do Jó. Satanás, que se retirou da presença de Deus, ficou animado com a ideia de atormentar Jó. Um dia, um servo correu apressadamente para Jó e disse: mestre, isso é terrível! Os bandidos vieram e mataram todos os seus servos, levando todos os camelos e burros. Outro servo veio e disse: mestre, de repente um grande incêndio caiu do céu e queimou suas ovelhas e servos. Depois outro servo veio e disse: mestre, algo está errado. Seus filhos estavam se reunindo na casa do primeiro filho quando um vento forte desabou a casa e todos morreram. Devido à tentação de Satanás, Jó perdeu tudo em um instante. Mas Jó não culpou a Deus, mas louvou a Deus. Quando Satanás viu isso, ficou desapontado. Então pensou em outro plano. Satanás trouxe uma doença de pele para Jó que ficou coberto de pus e coçava muito. Coçava tanto que Jó se arranhou com pedaços de cerâmica quebrada. Então a esposa de Jó viu isso e disse: prefiro amaldiçoar a Deus e morrer. Tendo dito isso, ela deixou o lado de Jó, mas Jó nunca culpou Deus. Ao ouvir a triste notícia de Jó, 3 amigos vieram consolá-lo. Mas depois que Jó ouviu a voz do Espírito Santo, sua fé centrada nas pessoas mudou. Ele aprendeu que não usou o poder do nome de Gênesis 3,15, Jesus Cristo, que esmagou a cabeça de Satanás, que sempre perseguiu a sua alma com medo e culpa.
Ele diz: pisando na cabeça de Satanás em nome de Cristo Messias de Gênesis 3,15, certamente se quebrará, tornando obediente à palavra de Deus. Finalmente, Deus concedeu maiores bênçãos a Jó, que obedeceu à palavra de Deus. Havia um homem chamado Abraão que viveu na mesma época que Jó. Abraão viveu em Ur dos Caldeus, terra cheia de ídolos. Seu pai Tera fazia e vendia ídolos. Mas Deus não chamou Jó, um homem justo que viveu na mesma época. Deus chamou Abraão, que cresceu em uma família idolatria, e disse: Abraão, deixe a terra em que você mora e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, e irei abençoá-lo e torná-lo famoso. Você será uma bênção. Todos os povos da terra serão abençoados através de você. Abraão nasceu em pecado original em Gênesis 3, onde ele não tinha escolha a não viver como um filho do diabo. E para sair disso, ele adorou com Gênesis 3,15 Cristo em seu coração. Através da adoração, obedecendo à palavra de Deus, ele viveu como uma pessoa espiritual que ouvia a voz do Espírito Santo. Por isso, Deus lhe deu a benção da evangelização mundial que salva Abraão, sua família, nação e o mundo inteiro. Originalmente, os humanos criados à imagem de Deus são seres espirituais como o sopro vivo de Deus. E no belo jardim do Éden, foram abençoados para viver felizes com Deus na benção da liberdade. Mas um dia, Satanás apareceu no jardim do Éden e nos separou de Deus, e nós entramos em pecado. O Satanás que trouxe trevas, caos e vazio a esta terra, já começou a guerra no céu. Perdendo a guerra, o grande dragão, a velha serpente, foi lançado nesta terra, e a canalha perturbou o mundo inteiro. Todo mundo que nasce como descendente de Adão cairão no engano de Satanás e se separam de Deus por causa do pecado original. Preso pelo poder do pecado, vivemos de acordo com nossa vontade, odiando os irmãos e irmãs e lutando fisicamente. Agora, Jesus Cristo, o Messias, o descendente da mulher, em Gênesis 3,15, que pisou na cabeça de Satanás, me transferiu para o reino de Deus. Através da Bíblia, ele esmagou a cabeça de Satanás, acabando com todos os problemas. Gênesis 3,15, Cristo, que abriu o caminho para Deus. Ele me chamou como um cristão com o coração de Cristo, para nos tornarmos humildes que obedecem à palavra de Deus. Fazemos batalha espiritual na qual Jesus Cristo reina em nosso coração. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Você que me deu pensamentos errados, coração errado, medo da morte, desculpas e incompetência, doença, deixe meu corpo em nome de Jesus Cristo. Ouvindo a voz do Espírito Santo e usando o nome de Cristo em meu corpo, receberei o poder de Deus para vencer este mundo e Satanás. Eu te abençoo a ser a pessoa humilde que obedece à palavra de Deus, salva as almas de 237 países no mundo, e como cimeira espiritual, conquistar esta terra. Deus Todo-Poderoso,
Sou grato por ter conhecido Cristo em Gênesis 3:15 na Bíblia e conhecer Deus que me chamou como filho de Deus, como o coração de Cristo. Obedecendo a palavra de Deus todos os dias, através da batalha espiritual, usando Cristo no meu corpo, deixe-me tornar a cimeira espiritual da evangelização mundial, que salva 237 países ao redor do mundo. Eu rezo em nome de Jesus Cristo. Amém!